A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje continuamos no capítulo 27, onde ontem Paulo orientou o comandante, dizendo que ia ter percas, que ia ter mortes, mas ele preferiu ouvir o oficial e o dono do navio. E hoje a gente vai ver as consequências daquela desobediência, que não ouviu Paulo. Onde tem um homem de Deus, tem conselho, tem orientação. Mas muitas vezes a gente precisa, as pessoas necessitam de ouvir o que elas querem. Aí eu e você quebra a cara. Muitas vezes escuta pessoas usadas por Satanás. Quem está na direção de Deus escuta um homem ou uma mulher de Deus. O tema é desobediência traz consequência. Atos 27, a partir do 13. Começou a soprar do sul um vento fraco. Por isso eles pensaram que podia fazer o que tinham planejado. Levantamos a âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Tem uma frase aqui que me chama a atenção. Eles pensavam. Às vezes a gente não é só pensar. Às vezes a gente escuta uma pessoa de Deus e vai orar. Porque o Senhor dá direção. Pensar sem ter fundamento, pensar sem ter certeza é prejuízo. Mas de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha. Foi de repente que tudo aquilo aconteceu. De repente nós perdemos família, a morte leva. De repente ficamos sem dinheiro. De repente chega uma enfermidade séria. Então necessitamos orar. Necessitamos estar vigilante. A Bíblia diz vigiar e depois orar. Então o vigiar é ficar atento. Porque qualquer de repente pode acontecer na minha vida e na sua. Arrastou o navio de tal maneira que não podemos fazer com que ele conseguisse ir na direção certa. Por isso, desistimos de deixar e deixamos que o vento nos levasse. A situação ficou tão séria que eles deixaram que o vento levasse eles. Por quê? Porque não tinha como eles fazer. Eles pensavam que aquele vento ia acabar. Não pense, minha irmã, ore. Não pense, não faça seus planos, primeiro ore. Porque a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E muitas vezes a gente não vigia, pensa e executa. E grande é as consequências. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio, com dificuldade. Tudo isso porque pensaram, não obedeceram Paulo. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram a casco no navio com cordas grossas. Estava com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levando pelo vento. Entendeu? O navio sendo levado. Porque pensaram. Não obedeceram o homem de Deus. Não pense, escute e obedeça. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Lembra que Paulo disse que ia perder muita coisa? Começaram a jogar no outro dia. No outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Olha ali as palavras de Paulo sendo cumpridas. Onde tem homem de Deus, o Senhor fala. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Veja que eles não via nem o sol, nem o dia, só escuridão. Perderam a esperança. Mas onde tem Deus, onde tem um homem de Deus, a esperança é renovada. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês devem ter dado a atenção que eu disse e ter ficado em Creta. Assim
não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas não deram atenção. Quando não se recebe conselho, grande é as consequências. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Tenha coragem. Nessa enfermidade, tenha coragem. Nesse desemprego, tenha coragem. Nessa luta que você não vê saída, como ele não estava vendo saída, tinha perdido a esperança. Mas o homem de Deus disse, tenha coragem. Eu aqui, usada pelo Deus vivo, digo para mim e para você, vamos ter coragem. Porque há esperança. Louvado seja Deus. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. Você já pensou? Um homem que estava sendo preso injustamente, tinha tudo para se revoltar, mas Deus era com ele. E ele ali estava participando a eles o que tinha acontecido na noite anterior. E disse Paulo, não tenha medo, vocês precisam ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Jesus disse a Paulo, não tenha medo. Você precisa chegar diante do imperador. E Deus vai lhe dar vida todo e já lhe deu vida. E todos os que estão viajando com você. Foi o que Deus tinha dito a ele uma noite anterior. Veja que ali muita gente no navio. Mas só quem ouvia a voz do Senhor, Paulo. Pode ter uma multidão. Se você e eu não tiver sensibilidade nem compromisso com o Senhor, não escuta a voz dele. Por isso, homens, tenha coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que ele vai fazer o que me disse. Tenha coragem. Do jeito que Deus diz aqui na palavra, diz para Paulo, diz para mim e para você. Não olhe para os desafios, não olhe para a luta. Tenha coragem. Porém, vamos ser arrastados para uma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estavam chegando perto da terra. Perdão, tem hora que é insuportável isso. Então jogaram no mar uma corda com um peso de ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Oraram. Sabe o que é isso? Estavam ali aprendendo com Paulo que quem ia dar aquela vitória era Deus. Quem vai dar sua vitória não é sua sabedoria, não é aquele emprego que você tem, é o Senhor. No meio dessa tempestade aqui, eles oraram para o dia amanhecer. Ore, porque Deus está trabalhando. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que ia jogar a âncora da parte da frente do navio. Veja que os marinheiros iam embora, iam deixar eles. Então Paulo, porque ninguém engana o homem de Deus, disse aos oficiais, homens e aos soldados. Disse aos oficiais romanos e aos soldados, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Quer dizer, ele despertou, acorda. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. O soldado não tinha visto isso, mas Deus estava com Paulo. Quando a gente ora, Deus conta as coisas. Você fala de alguém, você zomba de alguém, Deus conta tudo em a pessoa. Pare com isso. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse, já faz 14 dias que vocês estão
esperando e durante este tempo não comeram nada. Agora coma alguma coisa. Por favor, vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio do cabelo. O que Deus diz está dito. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Pegou o pão e deu graças diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Dê graças, porque ali estava um tumulto. Já tinham jogado todas as mercadorias, as bagagens. Mas aquilo não fez com que Paulo ficasse calado. Paulo aconselhou, depois mostrou o pão e deu graças a Deus. A Bíblia diz, por tudo das graças, que isso é a vontade do Senhor. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todos 276 pessoas. Depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar para que o navio ficasse mais leve. Sempre perdendo alguma coisa. O que foi que Deus disse? Não foi? Foi que Paulo disse na direção de Deus. Que ia ter perca. Mas não quiseram ouvir. Aqui em Ruth, capítulo 1, verso 17, é um exemplo de quem obedece. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Não obedeceram Paulo, estava na direção de Deus, teve todas essas percas. Aqui foi o contrário. Noemi queria que Ruth fosse embora. Ruth disse, não, onde tu for eu vou. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde tu te morres, for enterrado, eu também serei. E através dessa atitude linda e gloriosa, casou-se com um latifundiário, dono de terra, fazendeiro, e deu um neto a Noemi. Obedeça. Cuidado com a desobediência, porque traz consequência. A paz do Senhor.